Boa tarde a todos e todas, boa tarde, deputados, deputadas. Agradeço em nome da FENAJUF a inclusão da federação aqui na audiência, nos deputados Tadeu Alencar, Érica Cocai e Alencar Santana. Agradecimento a todos os deputados por ouvir as nossas posições. Lembrando que a Federação dos Trabalhadores do Judiciário, né, como o nome judiciário às vezes vem à mente, muitos acreditam que às vezes nós representamos os juízes, deixando claro que aqui a posição são dos servidores do Judiciário, dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário da União e não dos juízes. No primeiro ponto para destacar, presidente, sobre o momento político que a gente passa. Né? Temos uma conjuntura sanitária que não são 40, não são 400, não são 4 mil mortos, mas 400 mil mortos pela Covid-19. E isso enluta os servidores, todos nós aqui presentes nessa sessão, conhecemos alguma pessoa que faleceu por Covid, algum parente, algum amigo, algum conhecido. Isso impacta sobremaneira as pessoas para fazer esses debates. Então, na avaliação da nossa federação, não é o momento adequado político para fazer uma reforma de Estado, como a PEC 32 né? Ela não é apenas uma reforma administrativa, mas uma primeira fase de reforma de Estado. Na nossa avaliação, o papel do parlamento, em especial, é se dedicar à vacinação, a que não falte kit de intubação, a que não falte oxigênio, ajudar micros e pequenos empreendedores no financiamento, o auxílio emergencial e todas as outras pautas para a sobrevivência de nós, povo brasileiro, nesse momento tão grave do nosso contexto político-social. Além disso, há uma dificuldade muito grande de fazer um debate real, né, por mais que nós estejamos aqui hoje de maneira virtual, mas se todos os parlamentares quisessem estar presentes hoje na CCJ, se todos os parlamentares quisessem estar presentes hoje no Congresso Nacional, teria um impedimento que é a pandemia. Então, na nossa avaliação, o debate ele precisa mais que ser formal, ele precisa ser uma democracia real, com legitimidade, ouvindo todos os setores, estando presente dentro do parlamento, fazendo essas audiências públicas, inclusive nos estados e nos municípios. A gente fez uma pesquisa, talvez o relator, o deputado Darcy de Matos, tenha dados mais específicos, mas nenhum país do mundo está se aproveitando da pandemia para fazer uma reforma de Estado como está acontecendo no Estado brasileiro. Pelo contrário, muitos países do mundo estão aproveitando a pandemia para fortalecer a administração pública nos seus respectivos estados e não para desestruturar ela. Então, fica aqui a nossa primeira observação preliminar, que a federação ela tem como princípio vacina no braço e comida no prato, e a reforma administrativa não responde a esse anseio para o povo brasileiro, para os servidores, para quem quer uma administração pública melhor. Claro, isso, ninguém de nós é contra melhorar o serviço público. É difícil você encontrar alguém no serviço público e na iniciativa privada que seja contra a uma melhor saúde, a uma melhor educação, a um melhor sistema de justiça, a uma melhor segurança pública. Mas não é disso que se trata a PEC 32, infelizmente. O governo apresenta 3 justificativas, a grosso modo, para a PEC 32. A modernização, a suposta modernização, o suposto inchaço da máquina pública e abrir mais espaço para investimento. Sobre a modernização, nos estranha esse argumento, porque quebrar, como está quebrando, a estabilidade e o concurso público como critérios objetivos para entrar e para sair da administração pública, nos lembra o período muito remoto do Brasil, onde a confusão entre o público e o privado era muito presente, né? Então, a gente não tem essa avaliação que a PEC 32 é uma modernização da administração pública. Sobre abrir mais espaço para investimento para gerar emprego, isso já foi falado outras vezes, né? É importante ressaltar. Teto dos gastos, a PEC do teto dos gastos foi aprovada com essa justificativa, a reforma trabalhista foi aprovada com essa justificativa, a reforma da Previdência em 2019 com essa justificativa e a PEC emergencial com essa justificativa. Então, são justificativas que, por mais que foram aprovadas, os resultados concretos dessas justificativas não se concretizaram. Isso daí, em qualquer empresa privada,
daria motivo de demissão do ministro da Economia nessas questões. Porque, por mais que as iniciativas tenham sido realizadas e aprovadas, uma promessa de geração de emprego, de melhoria da vida do povo brasileiro, acabou não se justificando. Então, sobre os investimentos, na nossa avaliação, 3 pontos ajudariam a abrir espaço para investimento. Um, que é a revogação da emenda 95. A gente não pode ficar mais 15 anos com congelamento de saúde, educação, segurança, enfim, na administração pública de uma maneira geral. 2, é a questão do pagamento dos juros. A gente precisa questionar o pagamento dos juros. A gente sabe que o orçamento da União, mais de 50% é para pagamento de juros, e isso não é questionado. E o terceiro ponto é uma reforma tributária que está dentro do Congresso, que é uma oportunidade desse Congresso avançar, seja progressiva, que taxe os milionários, e isso ajudaria a ter mais dinheiro para investimento. Sobre a questão do inchaço da máquina pública, deputados, queria relatar que um representante do governo veio na audiência pública e apresentou um gráfico que seria supostamente um excesso de gasto com funcionalismo público. E aí ele apresenta um gráfico que, em 12 anos, o governo teria tido um gasto nominal crescente de 145%. Só que esse mesmo representante do governo se esqueceu de colocar a inflação desse período nesses gastos. Então, para nós, é claro, os dados são objetivos, aí não é critério de ideologia do governo, mas que não houve um processo de expansão dos gastos públicos, né? Pelo contrário, a emenda 95, ela restringiu e muito, inclusive, os reajustes e recomposições inflacionárias de nossos servidores. Além disso, é preciso destacar que boa parte da década de 80 até hoje, que houve um aumento do serviço público, se deu em especial nos municípios e nos estados. Isso se deu por uma opção do Constituinte, de colocar as políticas públicas sob responsabilidade dos municípios e dos estados, e por isso estruturar os municípios e estados com mais servidores, com saúde, educação, assistência social. Então, recentemente foi feito um estudo, né, onde o Brasil tem uma taxa de proporção de empregos públicos muito semelhante à América Latina e muito semelhante e muito menor do que os países da OCDE. Então, esse inchaço, esse número excessivo de servidores públicos, ele acaba não se traduzindo em pesquisas e dados concretos da realidade. Hoje, são mais de 90% do funcionalismo público que estão no executivo, ou seja, fazendo política pública na ponta, e do total, 40% é educação e saúde. Então, mexer hoje no funcionalismo público, tirando o pessoal da segurança, do poder de polícia, é mexer nesse público. Tem uma média de salários que já foi falado em outras audiências de R$ 4.200, sendo que o salário mínimo necessário, segundo o DIEESE, seria de R$ 4.900 para uma família de 4 pessoas. Então, na nossa avaliação, uma média de salário de 4 salários mínimos não pode se dizer que é privilegiado. Claro que em alguns setores do serviço público existe, de fato, um salário maior. A gente não é negacionista nessa parte. Mas são diversos fatores que levam ao salário maior no serviço público, assim como na iniciativa privada. A complexidade das atribuições, a responsabilidade no labor, a especialidade sobre determinados temas, além da própria qualificação dos servidores. Há uma pesquisa, novamente, que na União, 75% dos servidores têm pelo menos uma graduação, sendo que a iniciativa privada é menos de 15%. Então, tudo isso gera, com certeza, um salário, uma remuneração maior do que a média que está estabelecida. Mas sobre a PEC 32, e não só sobre as justificativas, a nossa avaliação é que há um afronta à Constituição de 88, não meramente formal, mas também material. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, deixa claro que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados. Então, os direitos de cláusula pétrea, eles estão expressos em vários artigos da Constituição e não apenas no artigo 5º. Isso o STF mesmo já decidiu em outros momentos. Então, a gente vê por parte da PEC 32, por parte da justificativa do governo, uma forte ideologia por parte do governo, e a gente pede para que os parlamentares façam
esse debate e tirem a ideologia do Estado mínimo de lado para olhar de uma maneira racional a importância da administração pública para o povo brasileiro, para o Estado e para os servidores, para as políticas públicas, e não colocar suas digitais numa PEC, que é o caso da PEC 32, que acaba restringindo de maneira muito expressiva os direitos dos trabalhadores do serviço público e os direitos do povo brasileiro de melhor serviço público de qualidade. Quer dizer, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no artigo 3º, como garantir o desenvolvimento nacional, como erradicar a pobreza e a marginalização, que está tudo no artigo 3º, com uma PEC que diminui a presença do Estado, que já é muito deficiente para a periferia, para o povo mais humilde e mesmo para a classe média desse Brasil. Não à toa que muito se socorre de escolas particulares, de plano de saúde, justamente por uma certa deficiência que, de fato, a gente precisa melhorar, mas não é com a PEC 32. E aqui, trazendo 3 exemplos, eu gostaria de destacar um primeiro exemplo que afronta a Constituição de 88, que é o princípio da subsidiariedade e os seus desdobramentos. O princípio da subsidiariedade tem por fim e ao cabo substituir a administração pública pela iniciativa privada. É o primado da iniciativa privada pela administração pública. Isso tem consequências muito grandes na educação, na saúde, na segurança, no sistema de justiça. Então, peço até pelo deputado Baleia Rossi, que é dessa CCJ, que não coloque sua digital na PEC 32, que é um deputado aqui de São Paulo. As consequências na educação pública, tanto em creches como escolas infantis, fundamental, de ensino médio, elas são expressivas, porque deixa-se de responsabilizar o Estado e de ter professores concursados que não ficam sob o julgo de os empregadores de plantão com suas políticas partidárias ideológicas, e substitui-se isso pelo primado da iniciativa privada. Então, isso não só na educação, mas na saúde também, um impacto muito forte, vai ser uma intensificação dos processos das organizações não governamentais, organizações sociais e filantrópicas e religiosas dentro dos hospitais, e que a gente precisa ter, elas têm o seu espaço hoje, mas a administração pública também precisa ter o espaço e não pode ser desresponsabilizada. Um segundo exemplo, e aí eu queria dialogar aqui com o deputado Darcy de Matos, que é o relator da PEC, aqui, da PEC 32 na CCJ, é sobre a questão dos concursos. Deputado, já ouvi Vossa Excelência falar mais de uma vez que a PEC 32, ela não ataca os concursos públicos como regra, mas lendo a PEC mais atentamente, a gente identifica vários momentos que a PEC 32 relativiza o concurso público. Vou dar como exemplos, quando o princípio da subsidiariedade, ou seja, a cooperação, quer dizer, você substitui a iniciativa privada pela administração pública, é claro que não vai ter concurso público. O contrato por prazo determinado, deputado, o processo seletivo e concurso público não são as mesmas coisas. Se fossem as mesmas coisas, estaria escrito concurso público, está escrito processo seletivo nos contratos por prazo determinado. Além de outras formas de inserção na administração pública que não concurso público. Então, precisaria... É um ataque à Constituição de 88, é um ataque ao processo constituinte, que só uma nova constituinte para restabelecer e tirar o concurso público como regra na administração pública. E um terceiro ponto que ataca diretamente a Constituição de 88 é em relação à estabilidade. Nós podemos ter críticas aqui à forma de entrada e de saída na administração pública, mas o concurso público e a estabilidade são critérios objetivos para entrar e para sair. A pessoa não fica à disposição do governante de plantão. Falo aqui, sou trabalhador do judiciário e faço aqui uma associação aos servidores da justiça eleitoral, por exemplo, que ajudam a construir, a conduzir a democracia no Brasil. Como que se daria essa relação se a depender de quem ganha, o servidor da justiça eleitoral fosse demitido? A depender do prefeito, do governador, do presidente que ganha, o servidor da justiça eleitoral que respeita a Constituição, que respeita a lei, mas poderia ter a sua subsistência da sua família tirada porque o governante quer colocar outras pessoas no lugar. Como ficaria na Justiça do Trabalho os oficiais de justiça que contrariam muitas vezes forças econômicas ao penhorar e avaliar bens de grandes empresas em favor de pessoas que não receberam os seus direitos trabalhistas durante o pacto laboral?
se as empresas chegassem e pedissem, entre aspas, a cabeça daquele oficial de justiça por estar cumprindo a lei e a Constituição? Como ficariam os servidores da Justiça Federal, que arrecadam bilhões de reais para a administração pública através da execução fiscal, se as empresas, se parte de quem responde pela execução fiscal ficasse e denunciasse e pedisse a cabeça, entre aspas, desses servidores? Então, a estabilidade, ela não é uma prerrogativa individual, um privilégio individual, mas é uma prerrogativa para se garantir uma certa autonomia e independência em relação aos governantes de plantão. A gente precisa estabelecer. E eu dei o exemplo aqui no Judiciário, mas a gente tem vários exemplos no Executivo recentes. O delegado agora de Amazonas indiciou o ministro do Meio Ambiente graças a uma estabilidade que ele tem. Ele sabe que ele é concursado e que ele pode cumprir a lei e a Constituição segundo os seus valores, e se o Judiciário entender que ele está errado, ele vai consertar a situação. Mas ele teve essa autonomia. O fiscal do IBAMA, que multou o presidente Bolsonaro há um tempo atrás, da mesma maneira, teve a sua autonomia para fazer isso. E a gente poderia citar vários outros servidores públicos que exercem, né, o Instituto Nacional, o INPE, agora sobre as queimadas da Amazônia. Como que seria se não tivesse estabilidade esses servidores? Ao questionar, a contra-argumentar, a colocar dados científicos de que a Amazônia estava sendo queimada e que precisava ter uma atuação do governo. Enfim, para nós, servidores do Judiciário, trabalhadores do MPU, e mesmo servidores de uma maneira geral, não há problemas em ser avaliados. Nós frequentemente somos avaliados, porém, é preciso ter critérios objetivos. Critérios subjetivos para avaliação, que você deixa à deriva do governante de plantão, não interessa à administração pública, não interessa ao povo brasileiro e não interessa aos servidores. E, por fim, queria destacar e dialogar novamente com o relator, o deputado Darcy Matos, sobre os atuais servidores. Já ouvi relator, Vossa Excelência, falar mais de uma vez que não afeta os atuais servidores. Provavelmente a assessoria de Vossa Excelência acabou não passando todos os impactos aos atuais servidores. Eu vou citar 4 exemplos aqui, que é meramente exemplificativo, mas que são muito maiores. Primeiro, reduz as férias dos professores. A PEC 32 reduz as férias dos professores. Segundo, a PEC 32 ataca as verbas indenizatórias dos servidores, como auxílio alimentação, como auxílio transporte. Terceiro, a PEC 32 prevê a extinção de cargos e reorganização de atribuições por chefe de poder. Quer dizer, se meu cargo pode ser extinto por chefe de poder, como que a PEC 32 não afeta os atuais servidores? E, por fim, só como exemplo, mas tem outros exemplos, a PEC 32 afeta a paridade dos aposentados. Ou seja, é um direito que os aposentados têm hoje, infelizmente nem todos nós teremos, eu mesmo sou da geração já que não terei mais direito à paridade entre os ativos e os inativos, mas a PEC 32, conforme estudo do DIEESE e do DIAP, uma das consequências da reforma administrativa é o fim da paridade dos aposentados. Então, são 4 exemplos pequenos que acabam afetando. E para finalizar, os atuais servidores. E para finalizar, eu queria destacar 5 pontos que a reforma administrativa não ataca para reflexão. Primeiro, a revogação da emenda 95, a teto dos gastos. Novamente, uma emenda que asfixia a administração pública e que não permite que a administração pública forneça mais serviço público de qualidade para a população. Segundo, a PEC 32 não ataca a questão da ausência da database. Os servidores públicos até hoje não têm a database regulamentada, não tem um mês do ano, assim como o pessoal da iniciativa privada, que se faça a negociação da recomposição inflacionária ou de um reajuste salarial. Muitas vezes há um acúmulo de perdas inflacionárias que aí só depois os servidores precisam notar. É preciso regulamentar a database. Um terceiro é a questão da negociação coletiva. A negociação coletiva hoje no serviço público ainda não é uma prática da administração pública e não está regulamentado. Um quarto e penúltimo é o fim do nepotismo na administração pública. Como uma PEC que se diz modernizar a administração pública não trata sobre isso, sobre o nepotismo cruzado. A gente tem uma súmula vinculante do STF, mas não existe uma PEC sobre esse assunto. E, por fim, mesmo a regulamentação do teto dentro da administração pública, que não está regulamentado e poderia ser regulamentado. Enfim, não vemos problemas nisso. Então, são exemplos, e fechando
os 15 segundos, são exemplos do que não afeta a administração pública, e peço aos deputados e deputadas um estudo cuidadoso sobre a PEC, porque ela afeta demais o povo brasileiro, demais a administração pública e demais os atuais servidores. E por isso ela precisa ser rejeitada aqui já desde o início na CCJ. Obrigado, presidente. Estou à disposição para o debate. Bem, agradecendo aos deputados e deputadas que participaram desse debate. De fato, a PEC 32 é uma PEC que destrói o serviço público, é uma PEC que, do ponto de vista constitucional, ataca, a título meramente exemplificativo, o artigo 37, os princípios da impessoalidade e da moralidade, ao relativizar ou mesmo deixar como exceção o concurso público e a estabilidade. A gente sabe quais são os objetivos estratégicos de quem fez isso, né? É substituir aquelas pessoas que respeitam a lei, respeitam a Constituição e colocar as pessoas, as indicações. Entre os servidores, para que os deputados saibam disso, a PEC é conhecida, infelizmente, como PEC da rachadinha. E não é isso que a gente quer para o nosso Brasil. A gente não quer generalizar esse sistema da rachadinha que acabou acontecendo nos últimos anos aqui no governo nacional. É preciso garantir que a estabilidade ela é uma prerrogativa não pessoal do servidor, mas uma prerrogativa institucional, para que o servidor público possa cumprir a lei e a Constituição e não ficar sob chefia direta do governante de plantão e podendo ser substituído a qualquer momento. O deputado Alencar Santana destacou os impactos aos servidores e trabalhadores do judiciário, e como eu disse, como conduzir e ajudar a conduzir um processo eleitoral, o processo democrático, os servidores da justiça eleitoral, se dependendo de quem ganha, o colega pode ser demitido, como no caso da Justiça do Trabalho, com isenção, os servidores e as servidoras podem fazer o seu trabalho, oficial de justiça, servidores internos, se as empresas podem, de repente, simplesmente pedir a demissão desse servidor ou dessa servidora. Então, como no caso da Justiça Federal, que atuam muito com a questão de execução fiscal, mas também com casos de corrupção, ele pode ser demitido simplesmente porque cumpriu a Constituição, cumpriu a lei 8.112. Então, esses motivos impactam diretamente os servidores e os trabalhadores do Judiciário Federal, e para nós a PEC ela é muito maléfica, ela substitui, né, a iniciativa privada, ela traz o Brasil para uma época do patrimonialismo, uma época do Brasil do Império, e não para o processo de modernização. E é natural, o colega que dividiu aqui a mesa comigo, o Ademar, defendeu a PEC, né? Ele, como membro proprietário de escolas particulares, está vendo um nicho, né, empresarial para ele, porque ele sabe que se a PEC passar e o princípio da subsidiariedade passar, a escola pública vai ser exceção, e ele quer, claro, vendo seus negócios crescer e ter mais lucro, e é natural que ele pense dessa maneira. Mas nós, povo brasileiro, cidadãos e cidadãs, e mesmo os deputados, precisam ter uma visão mais equidistante disso e ver o que de fato melhora na vida do povo brasileiro, a PEC 32, conhecida como PEC da rachadinha, infelizmente, ou PEC da corrupção. Desde já, deixamos a nossa posição aqui para a CCJ de rejeição à PEC 32 pelos ataques à Constituição que nós elencamos aqui nessa fala. Obrigado e ficamos à disposição, a nossa federação, para mais diálogo, para mais debate.